O emocionante depoimento da adolescente paquistanesa Malala Yousafzai, na última sexta-feira, na sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, nos fez refletir ainda mais sobre a importância da adoção de políticas sérias, consistentes e proativas em favor da educação, seja ela em qualquer idioma, país, região do planeta, tipo de regime, desenvolvida, pobre ou em desenvolvimento. Foi a primeira vez que a menina paquistanesa falou publicamente, após ter sido baleada no lado esquerdo da testa há quase um ano. Em 9 de outubro de 2012, homens armados entraram em um ônibus escolar perguntando por Malala, autora de um diário virtual para a BBC Urdu, sobre o cotidiano de uma estudante paquistanesa. Ao identificá-la, os terroristas atiraram na cabeça da adolescente. A bala atravessou o pescoço da jovem e se instalou no ombro. Não fosse o apoio internacional para que o tratamento dela ocorresse em um dos melhores hospitais da Inglaterra, o Queen Elizabeth, localizado em Birmingham, com a supervisão de competentes médicos, provavelmente essa menina, que comoveu o mundo com a defesa dos direitos das crianças e das mulheres à educação, estaria morta. Por isso, creio que o depoimento recente da menina, recém-completou 16 anos, tem um marco especial, humano e muito simbólico, sobretudo em tempos de turbulência política e econômica, inclusive aqui no Brasil. Em plena era digital do século XXI, talibãs não querem meninas na escola. Ela, aliás, lembrou também os meninos atingidos quando os tiros dos talibãs tentaram silenciar Malala, que queria apenas, senador Mozarildo, estudar. Ao contrário, as vozes se multiplicaram, como têm se repetido outras vozes aqui no Brasil, em defesa de mais saúde, educação e melhor infraestrutura. A fraqueza, o medo e a falta de esperança, no caso de Malala, deram lugar à coragem para lutar bravamente pelo direito à educação em todos os lugares do planeta. A esperança e o sonho da paquistanesa não é ficar contra as pessoas, e certamente não é um sonho em vão. Ela não quer uma vingança pessoal contra o Talibã ou qualquer outro grupo de terroristas. O que mais move esta menina, atualmente, é a vontade de ver cada criança, inclusive os filhos e filhas de todos os extremistas, frequentando a escola. O discurso de Malala não é o discurso do ódio, mas da compaixão, da solidariedade, da concórdia, da harmonia. A mesma aprendida com aqueles que ensinaram a ela os princípios e os ideais de Maomé, de Cristo, de Buda, Martin Luther King, Nelson Mandela ou Muhammad Ali. Não há como discordar de Malala, pois a caneta, de fato, é a arma mais poderosa que a espada. Como disse a jovem, os extremistas têm medo dos livros e das canetas. O poder da educação os assusta e eles têm medo das mulheres, sobretudo das que querem aprender. O poder da voz das mulheres os apavora. É por isso que eles atacam escolas todos os dias, porque têm medo da mudança, da igualdade que se busca em nossa sociedade. Eles acham que Deus é um pequeno ser conservador que mandaria garotas para o inferno apenas porque vão à escola. Os terroristas estão deturpando o nome do Islã e da sociedade paquistanesa para satisfazer seus próprios interesses. Os apelos dessa jovem precisam de atenção e nenhum governo democrático tem o direito de deturpar a verdade e a democracia em nome de seus próprios interesses.
Os governos precisam construir escolas e não destruí-las, como tem ocorrido na Nigéria, no continente africano, onde muitos afegãos têm sido oprimidos pelas barreiras impostas pelo extremismo há muitas décadas. A educação deve ser obrigatória e livre para todos, especialmente as crianças e as mulheres, sejam as dos países africanos, sejam as do nosso Brasil. Iniciativas em favor da educação devem ser constantes e prioritárias. Esta Casa precisa dar especial atenção ao projeto de lei que cria o Plano Nacional de Educação, PNE. Enviado pelo governo ao Congresso em 15 de dezembro de 2010 para vigorar entre 2011 e 2020, o novo PNE apresenta 10 diretrizes e 20 metas para todos os níveis de ensino, seguidas de estratégias para que o acesso à educação de qualidade se amplie e se fortaleça no país, com base em diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da Educação. Tanto as metas quanto as estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, modalidades e etapas educacionais. A universalização e a ampliação do acesso e atendimento em todos os graus educacionais são metas ambiciosas e necessárias, assim como a destinação de royalties do petróleo para a educação foi decisão tomada pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados rejeitou a maioria dos dispositivos do substitutivo do Senado sobre o projeto dos royalties do petróleo na educação e na saúde, o PL 5500 de 2013, no parecer do relator deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. São marcos relevantes que precisam do olhar atento e responsável do Parlamento, de modo a incentivar a formação profissional e continuada de professores e profissionais da educação em geral, com avaliações e acompanhamentos periódicos e individualizados com todos os agentes envolvidos na educação, estudantes, professores, profissionais e gestores. Expandir o estágio também é uma iniciativa importante para alcançar mais rapidamente a universalização do ensino, prevista na Emenda Constitucional número 59 de 2009. É preciso ampliar a oferta de matrículas gratuitas em entidades particulares de ensino e do financiamento estudantil. O investimento na expansão e na reestruturação das redes físicas e em equipamentos educacionais, transporte, livros, laboratórios de informática, redes de internet de alta velocidade e novas tecnologias é parte indispensável nesse processo. As escolas brasileiras estão desatualizadas, especialmente no ensino fundamental e médio. O aluno de hoje é um aluno mais exigente, ele está mais sintonizado com as novas tecnologias, é um aluno digital. E a nossa escola é analógica. Posso fazer essa comparação, senador Mazzarildo. São ações para dar força de lei ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, criado em 2007, no âmbito do PDE, para avaliar a qualidade da educação no país. É preciso lembrar também que nossa nota média ainda está baixa. A média brasileira está em 4,6 nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ou quinto ano. Até 2012, o nosso ensino precisa alcançar nota 6, considerando uma escala de 10. Estimular o aprendizado na matemática, da leitura e de ciências é o caminho para melhorar as avaliações do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o famoso PISA. Em 2009, a média foi de 395 pontos. A expectativa é chegar a 473 pontos em 2021. As instituições democráticas precisam também estar alinhadas em um projeto de longo prazo para que os frutos dos investimentos em educação prosperem. Os 10 vetos presidenciais à lei do ato médico, por exemplo, reforçam o desprezo do Executivo, a atuação do Congresso Nacional e o desrespeito às instituições democráticas, especialmente ao exercício da medicina, importante referência às confiáveis práticas da saúde no Brasil, e é importante destacar que a formação educacional de um médico demanda muito tempo e dedicação. Aliás, em relação a isso, eu gostaria de salientar a necessidade de que seria muito mais adequado um aconselhamento
do Poder Executivo aos reitores das universidades, públicas e privadas, a respeito dessa ideia de criar mais 2 anos do ensino da medicina. Discutir com eles a viabilidade, porque a ideia pode ser boa, mas não ser execuível, e aí fazemos uma frustração num procedimento que não caminhou pelo caminho democrático. Essas iniciativas, aqui poderia vir um projeto de lei em regime de urgência para tratar dessa matéria, teríamos mais tempo para audiências públicas com as universidades, com seus reitores, com os professores, com os médicos, com os alunos, com os representantes da sociedade brasileira. Por isso, nós temos exatamente que ampliar esse debate. Preciso destacar também que, antes da sanção do ato médico, o texto aprovado no Senado em 18 de junho, após 11 anos de tramitação no Legislativo, suscitou um intenso e exaustivo debate democrático. Senadores, deputados federais, cientistas e organizações representativas de diferentes ramos terapêuticos das 5 regiões do país se debruçaram sobre a realidade da saúde nacional. Construíram nas salas do Parlamento um marco legal equilibrado, contemplando as visões da tão exigente e complexa prática médica. Ao vetar procedimentos básicos da atuação dos médicos, como a formulação de diagnósticos e a supervisão dos serviços médicos por profissionais de medicina, o governo federal estimula a insegurança sobre as práticas de manutenção e amparo à vida humana, ampliando os problemas do já combalido setor de saúde. O descompasso ocorre em um momento de implementação de um ambicioso plano do governo federal para tentar levar médicos às populações mais carentes do país. Algumas das estratégias para a realização do feito são a importação de profissionais formados em outros países, como Portugal e Espanha, e a obrigatoriedade de ampliação da grade dos cursos de graduação de medicina do Brasil de 6 para 8 anos, sendo 2 anos dedicados ao Sistema Único de Saúde. Mesmo a contragosto daqueles que lidam diariamente com as doenças e debilitações humanas, o governo federal insiste nas decisões confusas e limitantes. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante, que, aliás, vale lembrar, é um médico. Senadora Ana Amélia, eu quero justamente me cingir a essa parte do seu pronunciamento sobre a questão do ato médico e também sobre o aumento da grade curricular do curso de medicina. Realmente, como disse Vossa Excelência, poderá até ser eficaz num aspecto, mas não no principal, que é atender realmente a população. Acho que essas medidas, tão sérias como essas, não poderiam, como disse Vossa Excelência, ser tomadas através de medida provisória ou de vetos. A questão do ato médico passou 12 anos aqui no Congresso Nacional, entre Senado, Câmara e Senado de novo, e aí, durante todo esse tempo, o governo não viu que havia necessidade de não botar isso ou aquilo no ato médico. A sua liderança, a sua assessoria do Ministério da Saúde, da Educação, enfim, não viram isso. E eu fico realmente perguntando, por quê? Vou aqui até usar aqui um cacoete médico. Qual é a intenção dessa medicação agora? Talvez anestesiar um pouco a população sobre o problema que a população sabe que existe quando exige nas ruas saúde padrão FIFA, hospitais padrão FIFA, porque exatamente o problema o problema da saúde não é a presença ou não do médico. Aliás, é verdade que tem muitos municípios, até no sul e sudeste, que não tem médico. Então é uma questão de distribuição. E, para fazer essa distribuição, o governo poderia ter usado outros mecanismos há muito tempo. Aliás, eu quero dizer a Vossa Excelência que, desde quando fui deputado, chamava a atenção para isso, porque tive a oportunidade, como secretário de saúde, lá do meu estado de Roraima, pequenininho na época, a dificuldade de conseguir levar para lá um anestesista, um pediatra, um ortopedista. Por quê? Porque as pessoas ficavam preocupadas de ir para um lugar onde não tinha outros colegas que pudessem compor, vamos dizer assim, uma equipe de cirurgia ou de anestesia, etc. Então é preciso realmente que o governo ouça vozes como Vossa Excelência, que é uma jornalista, e eu sou um médico que não exerço mais a medicina, portanto não estou com interesses pessoais nisso, mas me preocupo sim
com o objetivo da medicina é cuidar do paciente, da vida do paciente, da saúde do paciente. E eu não vejo que isso aí vai realmente trazer nenhuma melhoria a curto nem a médio prazo para a população. Eu agradeço imensamente a sua parte, senador Mozarino Cavalcante, e eu até ouso imaginar um detalhe desse processo que talvez seja até mais complicado. É a decisão ter sido tomada com o olhar voltado para a sucessão em 2014. Então, nós estaremos com um objetivo político eleitoral, tomando uma decisão de alto risco que pode ter um prejuízo à população. Aliás, a propósito, senador Mozarildo, eu quero ler a parte final de um artigo assinado pelo Dr. Fernando Lucchesi, um cardiologista do Rio Grande do Sul, muito conhecido, um expert na área da cardiologia, que escreveu sob esse título no jornal Zero Hora de sábado, Adeus Pediatras. E no final do texto dele, eu gostaria de pedir à presidente Vanessa Gradiotin que transcrevesse nos anais do Senado esse texto, o que ele escreveu, o doutor Fernando Lucchesi. O que me consola é que não estarei aqui para assistir ao desastre. As novas faculdades de medicina de 8 anos iniciarão em 2015. Os primeiros médicos se formarão em 2023. Os que decidirem ser pediatras ou intensivistas ou emergencistas estarão prontos em 2029, iniciando suas carreiras aos 35 anos, até aí sustentados por uma bolsa. Os sobreviventes dessa longa carreira serão muito poucos. Infelizmente, quem pagará as consequências deste governo serão os meus netos e os do ministro Padilha. Eu estarei em outra dimensão, testemunha impotente, mas com a consciência de ter me rebelado. Eu queria, então, a transcrição do artigo do Dr. Fernando Lucchesi nos anais do Senado. Para terminar, ao tirar dos médicos o que sempre foi atribuição da atividade, o Executivo banaliza o tempo e o dinheiro usados na promoção dos debates e trabalhos de construção desse marco legal. As atribuições mais urgentes de responsabilidade da União, entretanto, continuam esquecidas, com impactos irreversíveis aos pacientes e usuários do serviço público e privado de saúde. A emenda constitucional 29, por exemplo, sancionada no início de 2012 com 15 vetos e que regulamenta os gastos com saúde nas 3 esferas de poder, ou da Federação, União, Estados e Municípios, não garante o comprometimento institucional da União com o bem-estar dos pacientes. A União investe o montante do ano anterior, mais a variação nominal do Produto Interno Bruto. Os estados precisam aplicar anualmente 12% do que arrecadam com impostos, enquanto os endividados municípios, entes federativos mais próximos à população, continuam sufocados com investimentos obrigatórios de 15% calculados sobre as receitas municipais. São, portanto, graves barreiras às necessárias melhorias da saúde, resultando em medidas inócuas, contraditórias e contrárias aos anseios populares. Por isso, tenho defendido investimentos em universidades comunitárias, como as universidades de Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo. São instituições que estão possibilitando a formação de médicos tão necessários ao nosso país. Portanto, remendar o irretocável, após uma década de negociações, é abrir brechas para a adoção de medidas ineficientes, até antidemocráticas e dispendiosas, com danos irreparáveis à vida, à saúde e à educação das pessoas. Por fim, senadora Vanessa Gradiotin, queria informar que estou encaminhando um requerimento à Comissão de Educação, que eu compartilho com o nosso presidente Ciro Miranda, ele presidente e eu vice-presidente, em função da relevância e do simbolismo do pronunciamento da Malala, da menina paquistanesa das Nações Unidas, que o Senado Federal, especialmente a Comissão de Educação e Cultura, convide esta menina para vir prestar um depoimento à comissão e, eventualmente, a mesa do Senado abrigar num gesto de grandeza da casa para ouvi-la, porque o depoimento dela realmente é comovente, não só na condição feminina, e Vossa Excelência que tem se dedicado tanto à questão da participação e do empoderamento das mulheres no campo político, o que ela está fazendo abre um grande caminho também para a emancipação feminina, porque quem aprende a ler
aprende a ser cidadã e também a se politizar. Muito obrigada.